Mamãe Falei ou Bizarra Falei? Olha, o Mamãe Falei não teve um dia de sorte ontem, viu, Café? O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou nesta terça-feira, portanto, a cassação do mandato do deputado estadual Arthur Duval por quebra de decoro parlamentar após ter feito declarações machistas sobre mulheres ucranianas. Por unanimidade, o Conselho aprovou o relatório do deputado estadual delegado Olim, do PP. Agora, o parecer segue para o plenário da Casa em forma de projeto de lei. Para que seu mandato seja cassado, é necessário que a maioria simples dos 94 deputados estaduais votem de maneira favorável. A sessão desta terça-feira foi marcada pela agressão de um ex-assessor do deputado estadual Gil Diniz por um ex-funcionário do Arthur Duval. Membros do Movimento Brasil Livre, inclusive, ficaram durante toda a sessão em frente da Assembleia Legislativa, pedindo a não cassação de Mamãe Falei. O barulho feito pelos militantes chegou a interromper a fala de alguns membros do colegiado. Conhecido nas redes sociais como Mamãe Falei, o parlamentar foi até a Ucrânia sob o pretexto de oferecer ajuda aos refugiados de guerra. Durante sua passagem ao país, o Duval mandou uma série de áudios a colegas do MBL com comentários machistas e sexistas. Em um deles, o deputado disse que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Logo após o vazamento, o próprio parlamentar assumiu a autoria dos áudios, se desfiliou do Podemos e se afastou do MDL. Em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, publicado na noite desta segunda-feira, Duval concordou que merece ser punido pelas declarações, mas defendeu que uma possível cassação de seu mandato abrirá um precedente horroroso para a democracia brasileira. Olha só o que ele defendeu na entrevista. Ninguém está falando para acabar em pizza. Deixa quieto. Não. Me deu uma suspensão. Agora, cassar os meus direitos de se eleger, cassação é demais. Isso é um precedente horroroso para uma nossa democracia. Cassar um deputado por um áudio privado, sem crime, sem direito de defesa, é um absurdo completo, defendeu. Mas aqui ele paga, né, Bizarra, o preço por não ter sido ético, né? Ele acaba indo com uma pseudo-missão. E precisa escolher melhor os amigos também. Né? Grava um áudio que no máximo você falaria isso, no máximo bêbado na beira de uma piscina, e olha lá, com o seu melhor amigo, aquele cara e olhe lá. E aí acaba mostrando, né, qual é mesmo o seu caráter. Essa que é a grande questão. Porque esse tipo de cidadão é semelhante a muitos outros que a gente conhece, que na frente das câmaras, para a torcida, é todo bonzinho, tudo corretinho. Tem um vídeo dele de um tempo atrás, dizendo de um outro deputado, não, tem que caçar mesmo, né, aprontou, tem que colocar. E aí, no fundo, nos bastidores, no íntimo, é isso aí que ele falou mesmo naquele áudio. Então, as pessoas se contradizem porque não tem retidão de conduta, porque não tem um comportamento retilíneo. Eu conheço muitas pessoas que nas frentes das câmeras, na frente do microfone, quando dão entrevista, enfim, são, sabe, aquele sujeito, né, correto. Você fala, nossa, acima do bem e do mal, é o sujeito que é o melhor para tudo. A hora que você vai ver os bastidores, o que vai deixando de rabo para cá, portas que não se abrem mais, é coisa fantástica. E eles não se tocam quanto a isso. Mas em algum momento, na trajetória profissional ou na política, se revelam. E é isso que aconteceu com o Arthur Duval. O caráter dele é esse aí. Ele é mentiroso nas outras questões. Quanto à cassação, era o mínimo que poderia ser encaminhado. Vai passar? Acredito que sim. Ele ameaçou, inclusive, os seus colegas, dizendo, vai ser assim? Eu vou transformar em 2, Mamãe Falei. Vocês vão me pagar. Tá vendo? De novo, é exatamente o caráter. Bastou ser provocado que a ira vem. São pessoas assim que nós temos que alijar da política. Agora são 6h mais 16 e o Ministério Público Federal ouviu 5 testemunhas nesta terça-feira no âmbito da investigação sobre os celulares que foram encontrados na cela do deputado federal Daniel Silveira, quando ele estava preso na sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro em fevereiro do ano passado. 3 policiais federais que mantiveram contato com o deputado federal enquanto ele estava sob custódia foram ouvidos e prestaram esclarecimentos ao procurador da República, Eduardo Benones, coordenador do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial.
Dois assessores de Silveira, considerados investigados, exercem, o direito de ficar em silêncio, Cafil. Olha só, bizarra. A investigação deve ser encerrada nesta semana. Daniel Silveira ficou detido por 2 dias em uma sala da Superintendência da Polícia Federal após ser preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal por atacar a Suprema Corte e defender a ditadura militar. O crime está previsto no Código Penal e prevê prisão de até 1 ano para quem ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico, de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal em estabelecimento prisional. Aqui nós temos que separar as coisas. Uma coisa é a gente entender que houve um exagero na prisão do Daniel Silveira. Outra coisa é aceitar que alguém leve celular sendo proibido. Se ele está sob custódia, concordemos ou não com a decisão do Alexandre de Moraes, ele tem que cumprir os preceitos legais. Tem que penalizar quem fez essa facilitação. 6h mais 17, uma ótima manhã para você de quarta-feira. Esse é o Cidade 360 e a Comissão de Constituição e Justiça, que é uma das mais cobiçadas da Câmara dos Deputados, será presidida neste ano pela União Brasil, que é um fruto da fusão entre o DEM e o PSL. Abre aspas aqui, o presidente do Senado, o Arthur Lira. Do Senado é o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, melhor dizendo. A maioria das comissões permanecem com os partidos que as tinham no ano de 2021, com algumas acomodações bilaterais de acordo com os próprios partidos. Se isso se confirmar agora em uma reunião que eu vou ter com 1 ou 2 líderes, a gente já solta a portaria para que as comissões possam ser instaladas e os presidentes escolhidos. A definição do comando das comissões aconteceu após acordos entre os líderes partidários e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na noite de segunda-feira. Segundo Lira, ainda há alguns ajustes a serem feitos, mas os nomes dos parlamentares indicados para presidir cada um dos colegiados deve ser informado no dia de hoje. Depois disso, uma eleição com os membros de cada uma das comissões será realizada para confirmar as indicações das legendas. Ao informar que a Comissão de Constituição e Justiça ficará sob o comando do União Brasil, Lira relembrou que no ano passado fez um acordo com o PSL. O grande problema regimental é que muitos integrantes do PSL migraram para o PL e aí, numa questão regimental, eu não controlo as fusões que aconteceram e nem os deputados que permaneceram na União. Como houve a fusão do PSL com o DEM, lógico, regimentalmente a União teria direito às 3 primeiras pedidas. Nós mantivemos as pedidas do ano passado para manter os acordos que nós fizemos numa proposta bienal lá na eleição da mesa diretora e nós vamos persegui-la, explicou. Alvo de disputa entre os partidos, uma das principais funções da Comissão de Constituição e Justiça é analisar as propostas de emenda constitucional, deliberando sobre a constitucionalidade das medidas. Se o colegiado considerar um texto inconstitucional ou injurídico, ele não segue para o plenário. O União Brasil também será o responsável por indicar a presidência da Comissão Mista de Orçamento, por ter a maior bancada da casa. O cálculo realizado considera as eleições de 2018. É uma confusão no Brasil essa questão do partido, O DEM se junta ao PSL, vira União Brasil, migração de deputados para tudo quanto é lado. Então as composições dentro do Congresso, as comissões ficam bagunçadas, aí tem que fazer um rearranjo. Só que a hora que você vai fazer o rearranjo, o Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco falou, puxa, aqueles que nos apoiaram e votaram, nós temos um acordo com eles, nós temos que dar as principais cadeiras da casa. E aí como é que fica? O sujeito que estava no partido A agora está no partido B, agora estava no partido C, e aí tenta fazer essa costura. Felizmente, para muitos, será o último mandato. Esse Congresso Nacional é um dos piores da história brasileira. Muito bem, 6h mais 20, 6h20, a Câmara aprovou na noite desta segunda-feira a PEC que exime de responsabilidade prefeitos e governadores que não aplicaram o mínimo constitucional de 25% das receitas em educação nos anos de 2020 e 2021. De acordo com a proposta, prefeitos e governadores não poderão ser responsabilizados administrativa, civil ou criminalmente pelo descumprimento desse percentual em 2020 e 2021. Segundo a PEC, bizarra, estados e municípios deverão reaplicar a diferença do valor investido e no mínimo constitucional até 2023, ou seja, não cumpriu, vamos imaginar que 2020 deixou 5% para trás, 21 mais 5%, essa diferença de 10% tem que ser aplicada até o final do ano que vem. O piso de 25%, Café, está previsto inclusive na Constituição. Descumprimento do mínimo pode levar à rejeição das contas e ser considerado crime de responsabilidade.
A PEC atende aí a uma demanda dos gestores municipais e também dos gestores estaduais que afirmaram enfrentar dificuldades para aplicar esse valor. Na Câmara, o relator Tiago Dimas manteve o texto do Senado e destacou pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios, que apontou que 10,9% dos gestores municipais consultados indicaram dificuldades em cumprir a obrigação constitucional em 2020. Os motivos apontados foram a redução das despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino devido à suspensão das aulas presenciais, como também o transporte escolar e o aumento de outras, como a distribuição de alimentos às famílias. Pesquisa realizada pela Frente Nacional dos Prefeitos revela que a média geral de investimentos no terceiro bimestre desse ano ficou em 17,8%, 7,2 pontos percentuais abaixo do exigido. Os prefeitos argumentaram que a queda na arrecadação e a necessidade de aplicar mais recursos nas ações de combate à pandemia dificultaram o cumprimento da exigência constitucional. E é verdade. O que aconteceu? Em 2020 veio a pandemia e todos foram para o isolamento. Consequentemente, o volume de gastos na educação foi caindo. Fora isso, veio o dinheiro do governo federal. No ano passado, as atividades começaram a voltar e o efeito da inflação fez com que bombassem os cofres públicos. E aí não tinha onde destinar o dinheiro. Veja o caso de Bauru, que no apagar das luzes comprou 34 milhões e 800 mil reais em imóveis para cumprir esse preceito. O que faltou para a Prefeitura de Bauru neste particular? Acompanhar a tramitação dessa PEC. Está presente na Confederação Nacional dos Municípios. Para quê? Para que alguém lúcido pudesse dizer, gente, vamos pegar esses 34 milhões e 800 mil, colocar numa conta apartada e aguardar uma decisão lá no Congresso Nacional do não cumprimento e não sair gastando como saiu. Por isso, o vereador Borco, que será entrevistado hoje, defende que 4 imóveis que estão na justiça porque os vendedores não concordaram com os valores sejam devolvidos, posto que não vai ser crime de responsabilidade. Vale lembrar que o ex-prefeito Iso Filho, entre várias condenações, uma delas foi porque ele não cumpriu os 25% para a educação. Faltou na época 1,5 percentual aproximadamente, 1,5 percentual aproximadamente para que ele cumprisse. E ele pagou isso, inclusive, indo para a cadeia.